Obedeça. Fique adormecido, obedeça. Não questione a autoridade. Nada de imaginação. Qual é o problema? Eu perguntei qual é o problema. Como vai o senhor hoje? Eu estou bem. Tá tudo bem? Vai bem, obrigado. Obrigado, senhor. Aqui está, senhor. Obrigado. Espada Triunfante, meu nome é Marcos Lopes, e diz a palavra de Deus, a santa e inerrante palavra de Deus, o seguinte, em 1 Timóteo, capítulo 4, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. A palavra de Deus nos adverte, então, que os últimos dias, né, seriam marcados por ensinos de demônios. E, evidentemente, que as seitas, elas são ensinos de demônios. Por isso, precisam ser combatidas. Precisam ser, as pessoas precisam ser alertadas sobre o que é uma seita e o que é a verdade da palavra de Deus. Evidentemente que canais como o meu e outros canais apologéticos não serão bem recebidos e agradáveis nos dias pós-modernos que nós vivemos, que diz que não existe uma verdade absoluta. Mas a grande verdade é que existe, e a verdade é Jesus Cristo, conforme ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, em João 14, verso 6. Bem, hoje nós vamos estudar um pouco sobre a dianética, ou seja, cienteologia. Este livro aqui, imenso, que você está observando aí na tela, é um livro, Dianética, o poder da mente sobre o corpo. É praticamente um livro imenso, né, de mais de 650 páginas. Esta aqui praticamente é a Bíblia da Cientologia, ok? A Bíblia da Cientologia. Bem, devemos ver então e verificar o que é dianética, segundo a própria Bíblia, né, da Cientologia, diz o que é dianética. Do grego dia, através enous, mente ou alma. O que a mente ou alma está a fazer ao corpo. Então, segundo a interpretação deles mesmo, ok? E do seu fundador, né? O seu fundador é o Hal Harbar, ok? Então, nós vemos aí expressado o que seria a dianética. Bem, como você observou, existem pessoas recebendo diplomas, né, nesta seita. Muitos brasileiros têm se rendido à cientologia, mas ela é muito mais forte lá nos Estados Unidos, lugar da sua fundação, e precisamente na Califórnia, ok? Bem, quando eu era jovem, né, hoje eu tenho meus 53 anos, mas quando eu era jovem, né, 18 anos, 16 anos,
eu era muito envolvido, né, com extraterrestres, né, eu era muito era um fervoroso seguidor de Nostradamus, eu amava as histórias de UFOs, lia tudo sobre mistérios, ok? Era fascinado, então, por Pé Grande, Triângulo das Bermudas, e todo tipo de mistério e lendas urbanas, ok? Então, quando eu assistia filmes como, por exemplo, A Invasão, que é o filme de 1996, e também Eles Vivem, que é um filme de 1988, esse Eles Vivem é um filme que apresenta um homem que usava um óculos, e esse óculos ele via quem eram os extraterrestres. Ou seja, passa a ideia de que existe extraterrestre entre nós. Então, existe hoje também a teoria dos astronautas antigos, né? E são programas que passam constantemente na History Channel. Então, nós vemos aí essas teorias sendo disseminadas, como os reptilianos, por toda a humanidade. Agora, o que isso tem a ver com a cientologia? Então, nós vamos tratar um pouco dessa questão para que vocês possam entender um pouco sobre essa questão, ok? A cientologia, ela é uma seita que trouxe para o seu rol de membros pessoas famosas, né, personalidades de Hollywood, como, por exemplo, Tom Cruise, né, trouxe Michael Jackson, a filha de Elvis Presley, como a Lina Mary Presley, também, por um bom tempo, foi da cientologia. Então, o que esses personagens têm em comum? Ou seja, além da fama e do dinheiro, eles foram, alguns e outros continuam, como John Travolta, por exemplo, afiliado a esta seita, né? Eles são famosos artistas de Hollywood, e para a cientologia é interessante ter essas pessoas como membros para que possam divulgar os seus ensinos, divulgar a sua maneira de pensar, ok? Então, vamos explorar um pouco sobre esta seita, ok? Bem, como eu dizer para vocês, a Bíblia deles, né, um livro praticamente um dos mais famosos, né, esse daqui, certo? A Dianética, né, o poder da mente sobre o corpo. Então, foi escrito por L. Ron Hubbard, né, que descobriu uma maneira de ganhar mais dinheiro do que vender os seus livrinhos, aí, as suas ideias de ficção científica, do qual ele defendia. Né? Ele escrevia lá histórias de ficção científica, mas ele descobriu que fazer religião, no caso, dá mais dinheiro. Né? Dá mais dinheiro do que ficar escrevendo ficção científica. Veja essa declaração dele. É ridículo escrever para ganhar 1 centavo por palavra. Se alguém realmente quer receber $1 milhão, deve iniciar a sua própria religião. Então, essas são as palavras dele na revista Time, do dia 10 de fevereiro de 1986. Okay? Então, ele percebeu que ganharia muito mais dinheiro, né, fazendo uma religião do que escrever ficção científica. L. Ron Hubbard, ele viveu de 1911 e faleceu no ano de 1986. Ok? Ele começou em 1952, com os seus sistemas de autoajuda, chamado de Dianéticas. Ok? Então, ele é o fundador da cientologia como religião a partir do ano de 1953. Então, ele incorporou e trouxe o nome à Igreja da Cientologia em New Jersey, ok? Em 1953. A cientologia, ou a religião de Hollywood, ela praticamente dissemina, né, as ideias, ajudou a disseminar essas ideias de reptilianos e de uma grande invasão do final dos tempos, ok? O seu fundador, no caso, Hubbard, ele escreveu em 1954 um manifesto declarando aquilo que os seguidores da sua religião acreditam. Então,
O texto afirmava, por exemplo, que a sobrevivência do homem depende dele próprio, ou seja, depende dele próprio, ou seja, humanismo. E os seus companheiros deveriam alcançar esta irmandade com o universo. Então, desde a sua publicação, certo? A obra passou a ser adotada como credo da Igreja da Scientologia. Então, nós vemos aí este homem, né, bem esotérico, ocultista, gostava de histórias de ficção científica, fundando essa religião porque, na verdade, ele percebeu que ganharia muito mais dinheiro do que ficar escrevendo ficção científica, ok? Então, a Scientologia, ela é guiada por alguns fundamentos, como, por exemplo, a premissa de acreditar que a civilização ou a guerra, né, e que ela é formada por essa civilização e os transtornos que são feitos através dessa civilização podem ser adquirido uma paz através da prosperidade, certo? Então, a paz interior através de as suas atividades da Scientologia. Então, a Scientologia ela prega que as pessoas são seres imortais, esquecidos na verdadeira natureza que eles se encontram, que precisam ser trabalhados. Essa natureza que eles não chamam de pecaminosa, mas é uma natureza que precisa ser trabalhada. E esses métodos para que seja alcançada a purificação são pagos, tá? São pagos esses métodos. Então a igreja ela possui uma maneira de reabilitar de uma forma psiquiátrica e espiritual os integrantes dessa crença. E eles conseguem isso através de algo chamado auditoria. Então, essa auditoria ela seria uma espécie de aconselhamento no qual os praticantes precisam relembrar eventos traumáticos para acabar com os efeitos perniciosos na sua mente. Então, ela é uma religião de estudo, na qual os integrantes precisam aprender as doutrinas consideradas tão importantes quanto as leis científicas. A Scientologia promete que, quando aplicada corretamente, vai ajudar as pessoas a ter uma vida melhor. No entanto, os materiais de estudo e cursos, né, são possíveis apenas em troca, logicamente, de grandes doações e muito dinheiro, principalmente dos famosos que são seus membros. Então, além de mistérios e muitas controvérsias, a ciência da mente, criada por Harvard, é publicamente conhecida por gastar milhões de dólares para investigar, ameaçar, chantagear e processar indivíduos considerados como ameaças para a sua crença, certo? Então, é uma seita muito rica que procura, através de advogados, através de ameaças para com ex-membros, etc., a manter o seu império. Tá? Então, inclusive, há declarações do próprio Harvard, né, fundador da crença, que acreditava que a criação de uma religião ela é uma forma de enriquecer facilmente e que essas pessoas que se atrevem a ir contra os seus ensinos deveriam ser tolhidos, ok? Então, a gente vê aí, no dia 9 de maio de 1950, sendo apresentado este livro ao público, que tornou-se uma sensação no mundo da publicação. Subiu imediatamente na lista dos best-sellers do New York Times e manteve-se durante 26 semanas consecutivas, ok? Foi inquestionavelmente o livro mais popular que alguma vez foi publicado sobre a mente humana, né? Então, eles se vangloriam disto, né? De achar que aqui tem ensinos que realmente vai levar a pessoa a uma vida melhor, ok? Tão grande foi essa repercussão que
após o lançamento desse livro, apareceram aproximadamente 750 grupos de dianéticas por todos os Estados Unidos, né, criando o que literalmente foi um movimento popular que espalhou-se em velocidade de relâmpago pelos Estados Unidos. Então, gerou uma onda de pessoas querer entender a mente, né? Um movimento que já tinha acontecido nos Estados Unidos no início do século XX, que eram movimentos que procuravam, através da metafísica, através da mente, a obter curas divinas, etc. É um movimento que retorna agora, nós vemos aí com grande força no século XXI, nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é aquele país que absorve tudo, né? Tanto de coisas boas como de coisas ruins. Então, para praticamente satisfazer os números ainda maior de pessoas que queriam alcançar essa maneira de pensar, foram concedidas palestras, instruções que foram gravadas e estão por todos os lugares, né? Revistas, redes sociais e até mesmo DVDs para serem vendidos, né? Pela própria organização. Assim, então, surgiu uma palestra que deu início a um auditório, né, que certa vez ficou cheio em Califórnia, e foi assim divulgando a Dianética. Desde então, década após década, a Dianética continua a aparecer nas listas dos best-sellers de todo o mundo, com dezenas de milhões de exemplares atualmente em circulação. Além disso, o movimento que a Dianética inspirou abrange hoje todas as culturas, todos os continentes e mais de 50 línguas do planeta Terra. Bem, L. Harvard, né, disse certa vez em sua Dianética, você está a começar uma aventura. Trate-a como uma aventura e oxalá que nunca mais você será o mesmo. Bem, nós vemos aqui então um pouco da história da Scientologia e do seu fundador. Agora, o que é importante para nós é sabermos o lugar que Cristo, Jesus Cristo, ocupa nesta seita. Evidentemente que toda seita, ela menospreza ou diminui a personalidade de Jesus Cristo, que é, segundo Deus, o único caminho que conduz à salvação eterna das almas. Então, toda seita precisa trabalhar na questão de diminuir a personalidade, né, e a divindade de Jesus Cristo. Bem, não seria diferente na Scientologia, né, porque nós vemos aí que o seu fundador, ele formou o pensamento da Scientologia sobre Jesus Cristo, tomando emprestado o mesmo ensino do budismo, do hinduísmo e do taoísmo, tá? E até algumas questões do judaísmo. Então, ele defendeu então essa teoria moral, que defende a ideia de que Jesus Cristo é apenas um exemplo de fé, de moral e de conduta. Então, ele disse certa vez, nem o Senhor Buda e nem Jesus Cristo eram espíritos operativos, do nível mais elevado, de acordo com as evidências. Eram apenas uma sombra limpa, né, acima. Então, nós vemos o seguinte, que para, né, o seu fundador, Jesus Cristo foi um exemplo de moralidade, mas não era a personalidade do qual a Bíblia diz e informa quem era a pessoa de Jesus Cristo. Então, nós, cristãos, evangélicos ou protestantes, não coadunamos com os ensinos da Scientologia, pois a Bíblia, ela ensina que Jesus Cristo era o Filho de Deus e, além disso, o eterno Deus. Uma só substância com o Pai e igual a Ele. Não a mesma pessoa, mas em substância sendo a mesma. Então, também Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Okay? Então, todo o registro da vida do Senhor Jesus Cristo, em suas palavras e ações, encontramos o que é a sua singularidade. Então, no livro de Atos, ele é chamado muitas vezes de o Santo, né? O Justo. Tá? Existem inúmeras passagens
que eu posso deixar aqui para vocês fazerem uma pesquisa particular. Então, Harbart fez várias declarações infundadas sobre a pessoa de Jesus Cristo. Uma delas foi que Jesus era membro da seita dos essênios e que cria na reencarnação, o que vai totalmente contrário às ideias do Senhor Jesus Cristo, e Jesus não participou dessa seita dos essênios. Os essênios, eles tinham um sistema de vida profundamente ascético, ok? Eles alimentavam-se de uma maneira diferente, tá? Possuíam um manual de disciplina e estabeleciam regras para a vida da comunidade, quando que se podia comer e o que se não podia comer. Eles não aceitavam também o sacrifício de animais, conforme os judeus. Eles impunham um celibato para os seus membros, dentre outras crenças. Então, basta uma leitura imparcial das Sagradas Escrituras para vermos que Jesus não era um essênio, ok? Jesus não se apartava do povo, não tinha restrições quanto à comida, certo? Então, também não acusava os judeus, tá? Então, Jesus foi acusado pelos judeus da sua época de ser um beberrão, um bebedor de vinho, um glutão e amigo dos publicanos e tudo mais. Então, percebe-se que jamais ele poderia ser enquadrado como um essênio, tá? Jesus, certa vez, ele foi acusado de lavar, inclusive, acusado de comer sem lavar as mãos. O que Jesus se defendeu em Marcos, capítulo 7, versículo 14, verso 15. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Não há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina este homem. Então, os ensinos do seu fundador, na verdade, é uma combinação, né, de budismo e religiões orientais, tá? Ele combinou elementos também da psicanálise de Freud e esses pensamentos orientais, e juntou as ideias dos seus livros de ficção científica. Bem, se eu fosse tratar aqui da questão das suas crenças, você ficaria impressionado com tanta invenção da mente dele, ok? Ele fala sobre, então, de muitos temas estranhos e que você não encontra em lugar nenhum. Ele fala sobre os tetãs, sobre o mestre, sobre outros assuntos. Então, eu não vou entrar agora nessa questão, mas vou entrar propriamente na questão, eu posso falar em outra ocasião, mas mais precisamente sobre a crença da cientologia, mas eu vou me prender mais na questão da comparação dos seus ensinos perniciosos, ok? Quando nós vamos para a Bíblia Sagrada. Quando nós verificamos a Bíblia Sagrada, existe aí um perigo mortal da cientologia. Então, a questão sobre Jesus Cristo, vocês já perceberam, então, como é que é o ensino da cientologia.